Algo está acontecendo. E muitos estão vendo, mas poucos estão percebendo. Famílias estão sendo atingidas, relações estão se desgastando, corações estão se afastando uns dos outros. E no meio disso tudo, muitos perguntam: o que está por trás disso? Mas eu te digo, isso não é apenas sobre o que está acontecendo ao redor. Existe algo mais profundo que precisa ser observado. No Brasil, sinais têm surgido diante dos olhos de todos. Notícias mostram conflitos dentro de lares, divisões silenciosas, uma frieza que cresce onde antes havia amor. E ainda assim, muitos tratam isso como algo comum. Mas, será que é apenas comum? Ou será que isso revela algo espiritual que não pode ser ignorado? Preste atenção nisso. No livro de Apocalipse está escrito: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Eu revelei isso não apenas como uma mensagem para uma igreja, mas como um alerta que atravessa gerações, porque quando o amor se esfria, tudo ao redor começa a se romper, relacionamentos perdem sentido, famílias perdem direção, o coração humano começa a se afastar daquilo que sustenta a vida. E então, as consequências aparecem, não como um castigo imediato, mas como um reflexo de escolhas, de distanciamentos, de negligências espirituais que vão se acumulando em silêncio. Observe com cuidado. Quantas famílias hoje estão juntas, mas não estão conectadas? Quantas palavras deixaram de ser ditas? Quantos sentimentos foram ignorados? E quantas vezes o essencial foi substituído pelo urgente? Isso muda a forma como você enxerga tudo. Porque não se trata apenas de acontecimentos externos, mas de um estado interno que está sendo revelado. Eu estou chamando a atenção, não para gerar medo, mas para despertar consciência. Porque aquilo que é ignorado por muito tempo começa a produzir consequências inevitáveis. E agora eu te pergunto, você tem observado o que está acontecendo ao seu redor, ou apenas seguido o fluxo como todos os outros? Se essa mensagem já começou a te fazer refletir, inscreva-se no canal, porque o que ainda precisa ser entendido vai mais fundo do que muitos imaginam. Leia comigo, e não apenas com os olhos, mas com discernimento. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2:5. Eu não disse essas palavras de forma leve. Eu falei como quem vê além da superfície, como quem enxerga o ponto exato onde tudo começou a se perder. Porque a queda não começa no momento da ruptura, ela começa no esquecimento. Esquecimento da presença, esquecimento do valor, esquecimento daquilo que um dia foi prioridade. E é aqui que muitos se enganam. Pensam que o problema está nas circunstâncias, nas pessoas, no tempo em que vivem. Mas eu te digo, o que está em jogo é o coração. Observe com cuidado. Quando foi a última vez que houve verdadeira entrega dentro da sua casa? Quando foi a última vez que palavras foram usadas para edificar, e não para ferir ou silenciar? Quando foi a última vez que houve intenção real de restaurar, em vez de apenas manter aparências? Poucos percebem isso, mas o afastamento espiritual não acontece de forma repentina. Ele acontece em camadas, pequenas escolhas, pequenas omissões, pequenos silêncios. E quando se percebe, o que antes era vivo, já está distante. Isso muda tudo, porque agora não se trata apenas de reconhecer o problema, se trata de voltar, de decidir conscientemente romper com aquilo que esfriou e reacender aquilo que foi abandonado. Mas essa decisão não é coletiva, ela é pessoal. E talvez, enquanto você ouve isso, exista algo dentro de você sendo confrontado. Algo que você evitou olhar, algo que você justificou por tempo demais. E eu te pergunto diretamente, você está disposto a reconhecer onde se afastou? Ou vai continuar fingindo que está tudo bem? Não ignore isso, porque aquilo que não é confrontado se fortalece em silêncio, e aquilo que se fortalece em silêncio domina sem ser percebido. Se essa palavra está tocando você de alguma forma, não passe por ela rapidamente. Pare, reflita e responda com sinceridade aqui nos comentários. Em que área da sua vida
você percebe que o primeiro amor foi deixado para trás. Escreva, porque quando você verbaliza, você começa a quebrar o ciclo do silêncio. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa desse despertar. Porque há pessoas ao seu redor vivendo exatamente isso, mas ainda não perceberam. E agora, eu te levo ainda mais fundo. Porque não basta reconhecer. É preciso enxergar o que isso já está causando. Muitos pensam que ainda há tempo, que podem adiar mudanças, que podem continuar vivendo no automático sem consequências reais. Mas observe, o que começa no coração rapidamente se manifesta nas atitudes. E o que se manifesta nas atitudes começa a afetar todos ao redor. Famílias inteiras estão sendo impactadas, não apenas por grandes erros, mas por pequenas desconexões constantes, silêncios que se acumulam, indiferenças que se tornam normais, distâncias que crescem mesmo dentro da mesma casa. E então, o amor não acaba de uma vez. Ele esfria, lentamente, quase imperceptível. Até que um dia, já não se reconhece mais o que um dia foi forte. Preste atenção nisso. No livro de Apocalipse está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2:7. Eu não falei isso por repetição. Eu falei isso porque muitos escutam, mas poucos realmente ouvem. Porque ouvir exige disposição para mudar, e mudar exige confronto. E o ser humano foge do confronto, foge de olhar para dentro, foge de admitir que se afastou, que esfriou, que negligenciou o essencial. Mas enquanto você foge, as consequências avançam e não se limitam a você. Elas alcançam filhos, alcançam relacionamentos, alcançam decisões que moldam o futuro. Isso muda a forma como você enxerga tudo, porque agora não se trata apenas de você se sentir bem ou não. Se trata de impacto, se trata de legado, se trata de direção. E eu te pergunto com firmeza, o que as suas atitudes estão construindo dentro da sua casa, neste exato momento? Presença ou ausência? Vida ou frieza? Conexão ou distância? Poucos têm coragem de responder isso com verdade, mas você precisa, porque aquilo que você escolhe ignorar hoje pode se tornar exatamente aquilo que você não conseguirá reparar amanhã. Não trate isso como mais uma mensagem. Isso é um chamado ao despertar. E se isso está abrindo seus olhos, então não retenha só para você. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família, ou com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Porque às vezes, o que falta para uma mudança começar é alguém ter coragem de enxergar primeiro. Agora, fique em silêncio por um instante e apenas perceba. Porque depois de tudo o que foi dito, a questão não é mais entender, é decidir. O mundo continua em movimento. Notícias continuam surgindo. Famílias continuam enfrentando desafios que para muitos parecem apenas parte da vida. Mas você já percebeu, existe algo mais profundo acontecendo, não como um evento isolado, mas como um reflexo de corações que pouco a pouco foram se afastando daquilo que sustenta. E quando você olha novamente para tudo isso, não com pressa, não com distração, mas com atenção real, você começa a enxergar diferente. As palavras ganham peso, as atitudes revelam intenções, e o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser um espaço de confronto. No livro de Apocalipse eu declarei: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eu não arrombo, eu não forço, eu me apresento e aguardo. Porque a decisão sempre esteve e sempre estará em suas mãos. E talvez tudo o que você ouviu até aqui não seja apenas sobre o mundo ao seu redor, mas sobre algo que está sendo tratado dentro de você, algo que está sendo exposto, algo que está sendo chamado de volta. Isso muda tudo, porque agora não se trata mais de informação, se trata de resposta. E eu te deixo com uma pergunta. Quando você observa tudo isso, quando você lê essas palavras, quando você sente esse chamado, você vai continuar adiando ou vai responder? Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse,
O que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.